Você se considera um cristão? Essa pergunta pode parecer simples à primeira vista, mas exige de nós muito mais do que uma resposta automática baseada em tradições familiares ou costumes religiosos herdados. Talvez você tenha nascido em um lar evangélico, frequentado a igreja desde a infância, aprendido a cantar os hinos, decorado versículos bíblicos, participado de células e eventos da comunidade. Talvez você nunca tenha questionado sua fé, porque ela sempre esteve ali, como uma herança que você recebeu junto com o sobrenome da família. Mas permita-me fazer uma pergunta ainda mais profunda, uma pergunta que pode incomodar, que pode até mesmo ferir o seu orgulho espiritual, mas que é absolutamente necessária. Você é um verdadeiro cristão ou apenas alguém que vive dentro de uma cultura cristã? Existe uma diferença imensa entre essas duas realidades, e é exatamente sobre essa diferença que precisamos falar hoje. Porque a verdade é que podemos passar a vida inteira envolvidos com atividades religiosas, com linguagem evangélica, com aparência de piedade, e ainda assim nunca termos experimentado a conversão genuína que transforma o coração e produz santidade real na vida. E foi justamente esse o grande alerta que um homem chamado J.C. Ryle trouxe para sua geração, e que continua ecoando poderosamente até os dias de hoje. J.C. Ryle viveu na Inglaterra do século XIX, em uma época em que o cristianismo era a religião oficial do país, onde praticamente todos se consideravam cristãos, onde a igreja ocupava posição central na vida social e política, onde a moral cristã era publicamente respeitada e defendida. Externamente, a Inglaterra vitoriana era uma nação cristã. Mas Ryle, como pastor fiel e observador atento da vida espiritual de seu povo, enxergava algo profundamente perturbador por trás dessa fachada religiosa respeitável. Ele via igrejas cheias de pessoas que conheciam a linguagem da fé, que respeitavam as tradições eclesiásticas, que mantinham uma aparência de decência moral, mas que jamais haviam experimentado o poder transformador do Evangelho. Ele via multidões que possuíam uma religião herdada, não uma fé conquistada através do arrependimento e da conversão pessoal. Ryle enxergava o perigo mortal do cristianismo cultural, essa forma de religiosidade que permite que as pessoas se sintam confortáveis em sua identidade cristã, sem nunca terem sido verdadeiramente confrontadas com a santidade de Deus, com a gravidade de seus pecados e com a necessidade absoluta de uma transformação radical operada pelo Espírito Santo. Como bispo da Igreja Anglicana e pastor de almas durante décadas, Ryle não estava interessado em atacar a respeitabilidade social ou a moralidade externa de seu povo. Ele estava profundamente preocupado com a condição espiritual real das pessoas que professavam Cristo. Ele sabia que o inferno está cheio de pessoas religiosas, de indivíduos que possuíam uma forma de piedade, mas negavam o poder dela, de homens e mulheres que tinham nome de que viviam, mas estavam mortos espiritualmente. E foi essa preocupação pastoral, esse amor genuíno pelas almas e esse compromisso inabalável com a verdade bíblica que o levaram a escrever uma de suas obras mais importantes e desafiadoras. Um livro que sacudiu a cristandade de sua época e continua confrontando leitores até hoje. Esse livro se chama Santidade, e nele, Ryle desenvolve um tema que é simultaneamente central nas Escrituras e perigosamente negligenciado na Igreja contemporânea: a santificação como evidência necessária e inevitável da verdadeira fé salvadora. A mensagem de Ryle é direta e sem rodeios. Ele afirma categoricamente que a fé que salva é a fé que santifica. Não existe cristianismo autêntico sem santidade progressiva na vida. A conversão real ao Evangelho de Jesus Cristo produz transformação real,
no caráter, nos desejos, nas escolhas, nos valores e no comportamento da pessoa convertida. Isso não significa que o cristão verdadeiro alcança a perfeição moral nesta vida, como se fosse possível viver sem pecado enquanto estivermos neste corpo mortal. Ryle não era um perfeccionista ingênuo. Ele conhecia profundamente a doutrina bíblica do pecado remanescente, compreendia a luta constante entre a carne e o espírito que Paulo descreve em Romanos, capítulo 7, e reconhecia honestamente as quedas, falhas e fraquezas que marcam até mesmo os crentes mais maduros. Mas Ryle também insistia, com toda a força de sua convicção pastoral e toda a autoridade das Escrituras, que a vida cristã genuína é marcada por uma direção clara, por um padrão visível de transformação, por uma guerra consciente e intencional contra o pecado, e por um amor crescente por Cristo e por sua santidade. Pense comigo sobre o que isso realmente significa. Quando a Bíblia fala sobre santificação, ela está descrevendo um processo real de transformação espiritual, operado pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram unidos a Cristo pela fé. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A santificação não é um projeto de autoaperfeiçoamento onde o cristão tenta se tornar uma pessoa melhor através de esforço próprio e força de vontade. Não é legalismo religioso onde seguimos regras externas para conquistar a aprovação de Deus. Não é moralismo hipócrita, onde mantemos uma fachada de decência enquanto o coração permanece corrupto e imutável. A santificação bíblica é obra de Deus em nós. É o Espírito Santo aplicando progressivamente em nossa vida diária a realidade de nossa união com Cristo. É a transformação gradual, mas real de nossos desejos, valores, pensamentos e ações para que se tornem cada vez mais conformes ao caráter de Jesus. E aqui está o ponto crucial que Ryle martelava repetidamente. Se essa transformação não está acontecendo em sua vida, se você não vê nenhuma evidência de crescimento espiritual, nenhuma mudança real em relação aos seus pecados habituais, nenhuma guerra contra a carnalidade, nenhum amor crescente pelas coisas de Deus, então você tem razões sérias para questionar se sua fé é genuína. A Escritura é absolutamente clara sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos ordena: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 8, declara que a vontade de Deus é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Tiago capítulo 2 nos ensina que a fé sem obras é morta, que a fé genuína necessariamente produz frutos visíveis de transformação. João afirma em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 6, que todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Essas passagens não estão ensinando salvação por obras. Não estão sugerindo que alcançamos a justificação através de nosso desempenho moral. A justificação é pela fé somente, através de Cristo somente, pela graça somente. Mas essas passagens estão ensinando algo igualmente importante e igualmente bíblico, que a fé justificadora nunca vem sozinha, que a fé que une alguém a Cristo inevitavelmente produz transformação de vida, que a graça que salva também santifica, que aquele que foi verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo demonstrará os frutos dessa nova vida em seu comportamento, em suas escolhas, em suas batalhas espirituais e em seu crescimento na santidade.
Ryle compreendia perfeitamente que muitas pessoas em sua época, e podemos dizer com segurança que muitas pessoas em nossa época também, professavam fé em Cristo, mas viviam vidas que contradiziam completamente essa profissão. Elas cantavam sobre graça enquanto continuavam abraçando o pecado. Falavam sobre perdão enquanto não demonstravam nenhum arrependimento genuíno. Declaravam amor por Jesus enquanto não mostravam nenhum interesse real em obedecer seus mandamentos ou seguir seu exemplo. E Ryle, como pastor fiel, não podia simplesmente ignorar essa contradição gritante entre profissão e prática, entre palavras e vida, entre aparência religiosa e realidade espiritual. E aqui chegamos ao coração do problema que Ryle identificava e que precisamos identificar também em nossos dias: o cristianismo cultural. O que exatamente é cristianismo cultural? É uma forma de religiosidade onde as pessoas se identificam como cristãs não porque experimentaram conversão pessoal através do arrependimento e da fé, mas simplesmente porque nasceram em uma família cristã, porque cresceram em um ambiente religioso, porque herdaram tradições evangélicas, porque fazem parte de uma comunidade onde o cristianismo é a norma cultural aceita. É cristianismo por osmose, por herança familiar, por costume social, por identidade tribal, não por convicção pessoal nascida de um encontro transformador com Cristo. O cristão cultural vai à igreja porque sempre foi. Ora, antes das refeições, por hábito aprendido na infância, usa a linguagem evangélica por pertencer à sua tribo social e defende valores morais como parte de sua identidade. Contudo, nunca houve arrependimento real de pecados, fé genuína em Cristo como Salvador pessoal, submissão a Ele como Senhor absoluto da vida, nem transformação verdadeira operada pelo Espírito Santo no coração. O cristianismo cultural é extremamente perigoso, porque oferece todos os confortos da religião sem exigir nenhum dos custos do discipulado genuíno. Ele dá à pessoa sensação de segurança espiritual, convicção de salvação, esperança do céu, comunhão religiosa e autoimagem de piedade. Porém, tudo isso ocorre sem confronto real com a santidade de Deus que revela a gravidade do pecado, sem quebrantamento pela culpa diante de um Deus justo, sem clamor desesperado por misericórdia, reconhecendo incapacidade de salvar-se e sem experimentar o novo nascimento que cria coração novo com novos desejos e obediência. O cristianismo cultural produz igrejas cheias de pessoas não convertidas, que pensam que estão salvas porque conhecem as doutrinas corretas, porque participam dos rituais religiosos, porque mantêm certa decência moral externa, porque se identificam com a comunidade evangélica, mas que nunca passaram pela porta estreita do arrependimento verdadeiro e da fé genuína. E preste atenção nisto, porque é absolutamente crucial. O cristianismo cultural não produz santidade porque ele não brota de conversão real. Ele pode produzir comportamento respeitável, moralidade externa, conformidade com expectativas religiosas, até mesmo zelo por causas evangélicas e defesa de valores tradicionais. Mas ele não produz aquela transformação profunda do coração que chamamos de santificação, aquela guerra interior contra o pecado, aquele amor crescente por Cristo, aquela fome pela palavra de Deus, aquela sensibilidade à presença do Espírito Santo, aquela disposição de negar a si mesmo e tomar a cruz diariamente, aquele desejo genuíno de glorificar a Deus em todas as áreas da vida, mesmo quando isso custa caro. Por quê? Porque essas realidades são frutos da obra sobrenatural do Espírito Santo em alguém que foi verdadeiramente regenerado, e não produtos de condicionamento cultural ou adesão externa a um sistema religioso. Ryle observava isso constantemente em seu ministério pastoral.
Ele via pessoas que eram membros respeitáveis da igreja, que nunca haviam dado nenhum escândalo público, que mantinham aparência de religiosidade, que conheciam a linguagem teológica correta, mas cujas vidas demonstravam zero evidência de luta contra pecados específicos, zero progresso em direção à semelhança com Cristo, zero paixão pelas coisas espirituais, zero disposição de sacrificar algo pelo reino de Deus. Essas pessoas estavam confortáveis em sua condição espiritual. Elas não viam necessidade de mudança porque, afinal de contas, elas já se consideravam cristãs. Elas já haviam recebido seu cartão de membro da igreja, já haviam sido batizadas, já participavam regularmente dos cultos e das atividades religiosas. O que mais seria necessário? E essa era exatamente a questão que Ryle confrontava com toda força. Muito mais é necessário. O cristianismo verdadeiro exige conversão real, que por sua vez produz santificação progressiva. Sem arrependimento genuíno, sem fé viva em Cristo, sem novo nascimento operado pelo Espírito Santo e sem a consequente transformação de vida, não há cristianismo autêntico, não importa quão religiosa uma pessoa pareça externamente. Agora permita-me trazer essa mensagem para nossos dias, para nosso contexto, para a realidade que você e eu enfrentamos na igreja contemporânea. Olhe ao seu redor, na igreja evangélica brasileira de hoje. O que você vê? Você vê multidões de pessoas que se identificam como evangélicas, que frequentam cultos regularmente, que conhecem a linguagem da fé, que talvez até ocupem posições de liderança em suas comunidades. Mas quantas dessas pessoas demonstram evidência real de santificação progressiva em suas vidas? Quantas estão verdadeiramente lutando contra pecados habituais com a seriedade que a Escritura exige? Quantas estão crescendo visivelmente em semelhança com Cristo? Quantas demonstram amor genuíno pelas coisas de Deus, fome pela palavra, disposição de negar a si mesmas por causa do Evangelho? Ou será que temos igrejas cheias de cristãos culturais que adotaram uma identidade evangélica como parte de sua tribo social, que consomem entretenimento gospel, que usam hashtags cristãs nas redes sociais, que defendem pautas conservadoras, mas cujas vidas são indistinguíveis das vidas dos não crentes em termos de santidade real, de transformação de caráter, de amor sacrificial, de pureza moral, de integridade nos negócios, de humildade nas relações, de generosidade com os necessitados? Pense nas marcas que caracterizam muito do evangelicalismo contemporâneo e pergunte-se honestamente se essas marcas refletem santificação bíblica ou simplesmente cristianismo cultural. Considere a questão da conformidade com o mundo. A Escritura nos ordena em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que não nos conformemos com este século, mas que sejamos transformados pela renovação de nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 4, que a imoralidade sexual, toda impureza e avareza nem sequer devem ser mencionadas entre os santos como convém, nem conversas obscenas, nem palavras tolas ou gracejos imorais, que não são convenientes. Tiago nos adverte em sua carta, capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, nos instrui a não amarmos o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, e que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essas passagens são claras e não deixam espaço para interpretação conveniente.
O cristão verdadeiro não se conforma com os padrões, valores, ambições e prazeres deste mundo caído. Ele vive como estrangeiro e peregrino, como alguém cuja cidadania está nos céus, como alguém que foi chamado das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Mas o que vemos em grande parte da igreja hoje? Vemos crentes que consomem o mesmo entretenimento que o mundo consome, mesmo quando esse entretenimento glorifica imoralidade, violência, materialismo e rebelião contra Deus. Vemos crentes que adotam os mesmos valores de sucesso, conforto, prazer e autorrealização que dominam a cultura secular. Vemos crentes que vestem suas ambições carnais com linguagem espiritual, transformando o evangelho da cruz em um evangelho de prosperidade, vitória e conquistas terrenas. Vemos crentes que toleram em suas vidas pecados que a Escritura condena claramente, justificando-se com argumentos culturais ou psicológicos, nunca reconhecendo esses comportamentos como rebelião contra um Deus santo que exige santidade de seu povo. Onde está a distinção? Onde está a separação do mundo que deveria caracterizar aqueles que foram chamados para serem santos? Ou será que nos contentamos com um cristianismo cultural que mantém aparência religiosa, mas vive exatamente como o mundo vive, apenas com uma camada superficial de verniz evangélico? Considere a questão da disciplina espiritual e da busca intencional por santidade. A vida cristã, como a Escritura a apresenta, é uma corrida que deve ser corrida com perseverança. Uma luta que deve ser lutada com determinação, um chamado que exige negação de si mesmo e submissão diária a Cristo como Senhor. Jesus disse claramente em Lucas capítulo 9, versículo 23, que se alguém quer vir após ele, a si mesmo se negue, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 a 27, que aqueles que correm no estádio, todos correm, mas um só recebe o prêmio, e nos instrui a corrermos de tal maneira que o alcancemos, explicando que todo atleta em tudo se domina, e que ele mesmo esmurrava seu corpo e o reduzia à escravidão para não ser desqualificado depois de pregar aos outros. Em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo declara que ainda não havia alcançado a perfeição, mas prosseguia para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante dele estão, prosseguindo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essas passagens descrevem uma vida de esforço intencional, de disciplina deliberada, de luta consciente contra o pecado e em direção à santidade. Não se trata de tentar ganhar a salvação através de obras, mas de viver a realidade da salvação que já recebemos pela graça através da fé. É o cristão cooperando ativamente com a obra do Espírito Santo em sua santificação, como Paulo instrui em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, quando nos ordena desenvolvermos nossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Mas pergunte-se honestamente, quantos cristãos professos você conhece que realmente levam a sério essa chamada à disciplina espiritual? Quantos têm uma vida de oração consistente, não apenas orações apressadas e superficiais, mas verdadeira comunhão com Deus, onde buscam sua face, confessam pecados específicos, intercedem pelos outros e se submetem à sua vontade? Quantos estudam as Escrituras com seriedade, não apenas lendo versículos isolados em aplicativos devocionais, mas realmente meditando na palavra, memorizando passagens, estudando contextos, aplicando verdades bíblicas às situações concretas da vida? Quantos praticam disciplinas espirituais como jejum, vigília, silêncio diante de Deus, exame de consciência, confissão de pecados?
Quantos buscam ativamente mortificar os desejos da carne, fugir de tentações específicas, estabelecer limites concretos para proteger sua pureza espiritual e moral? Ou será que muito do que passa por cristianismo hoje é apenas religiosidade conveniente que não exige nenhum sacrifício real, nenhuma renúncia significativa, nenhuma luta verdadeira? Um cristianismo em que se vai à igreja por tradição, canta-se músicas animadas que trazem bem-estar emocional, ouvem-se sermões motivacionais que encorajam, mas não confrontam o pecado, participam-se de atividades sociais agradáveis com a comunidade evangélica, porém sem verdadeiro quebrantamento diante de Deus, sem luta real contra pecados habituais, sem transformação genuína de caráter e sem crescimento autêntico em santidade. Se sua vida cristã não envolve luta, se não há batalha contra a carne, se você não sente tensão entre seus desejos carnais e os desejos do Espírito, se não há custo nenhum em sua profissão de fé, então Ryle diria que você tem motivos sérios para questionar se sua fé é genuína ou se você está simplesmente vivendo dentro de um cristianismo cultural confortável que exige aparência religiosa, mas não produz transformação real. Considere também a questão da tolerância com o pecado. Um dos sinais mais claros de conversão verdadeira é que o cristão genuíno desenvolve sensibilidade ao pecado. Coisas que antes não o incomodavam, agora perturbam sua consciência. Comportamentos que antes eram naturais, agora são reconhecidos como ofensivos a Deus. O crente verdadeiro não fica confortável vivendo em pecado conhecido. Quando ele cai, e todos nós caímos porque ainda lutamos contra a carne nesta vida, ele se arrepende genuinamente, confessa seu pecado a Deus, busca perdão através do sangue de Cristo e luta para não repetir aquela transgressão. Ele odeia seu pecado porque reconhece que o pecado ofende ao Deus que ele ama, que o pecado custou a vida de Cristo na cruz, que o pecado destrói sua comunhão com Deus e danifica sua própria alma. O salmista expressava isso quando clamava no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi demonstrava essa sensibilidade quando, depois de ser confrontado com seu terrível pecado de adultério e assassinato, confessou no Salmo 51, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e clamou por purificação, dizendo, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Mas o que vemos em muitos que professam o nome de Cristo hoje? Vemos tolerância casual com pecados que a Escritura condena claramente. Vemos pessoas que se dizem cristãs, mas vivem em imoralidade sexual sem nenhum peso de consciência. Seja através de pornografia consumida regularmente em segredo, seja através de relacionamentos sexuais fora do casamento tratados como normais e aceitáveis, seja através de divórcio e recasamento por razões que a Bíblia não permite, seja através de concessões à agenda LGBTQ, que contradizem diretamente o ensino bíblico sobre sexualidade e casamento. Vemos pessoas que se dizem cristãs, mas são controladas por avareza e amor ao dinheiro, vivendo para acumular riquezas terrenas, gastando extravagantemente em luxos, enquanto fecham os olhos às necessidades dos pobres, fazendo da prosperidade material seu ídolo e da acumulação de bens seu objetivo de vida. Vemos pessoas que se dizem cristãs, mas suas bocas estão cheias de maledicência, fofoca, calúnia, crítica destrutiva, palavras grosseiras, humor obsceno, conversas tolas e frívolas. Vemos pessoas que se dizem cristãs, mas vivem dominadas por orgulho espiritual, arrogância intelectual, busca de status e reconhecimento, competição mesquinha com outros crentes, divisões causadas por vaidade ferida.
Vemos pessoas que afirmam ser cristãs, mas não revelam fruto do Espírito. Não há amor genuíno que busca o bem do próximo, nem alegria que transcende circunstâncias, nem paz que guarda o coração nas tempestades, nem paciência com fraquezas alheias, nem bondade em ações concretas, nem fidelidade em relacionamentos e compromissos, nem mansidão que renuncia à vingança, nem domínio próprio que controla impulsos carnais. E quando essas realidades são apontadas, quando alguém tem a coragem de dizer que essas coisas não são compatíveis com o cristianismo verdadeiro, a resposta comum é defensiva e cheia de justificativas. As pessoas apelam para a graça como se a graça de Deus fosse licença para continuar pecando, ignorando completamente o ensino de Paulo em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, onde ele pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? As pessoas argumentam que ninguém é perfeito, que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, usando essa verdade bíblica como desculpa para não lutarem seriamente contra seus pecados habituais, ignorando que a própria Escritura, que afirma nossa imperfeição, também ordena sede santos, porque eu sou santo, e nos chama a nos purificarmos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. As pessoas acusam de legalismo qualquer chamado sério à santidade, como se todo padrão moral fosse legalismo, como se toda exigência de obediência fosse negação da graça, quando, na verdade, o próprio Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João escreveu que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Ryle enfrentava exatamente essas mesmas objeções em seus dias. Ele era acusado de ser muito rigoroso, muito exigente, muito severo em suas expectativas de santidade. As pessoas de sua época também queriam uma religião confortável que não perturbasse sua consciência nem exigisse mudanças profundas em seu estilo de vida. Elas queriam a segurança da salvação sem o custo do discipulado. Queriam a esperança do céu sem a luta contra o pecado. Queriam os benefícios da graça sem a responsabilidade da obediência. E Ryle, como pastor fiel que amava as almas e temia a Deus mais do que temia os homens, recusava-se a oferecer às pessoas esse tipo de falso conforto. Ele insistia, baseado solidamente nas Escrituras, que onde não há santificação, não há regeneração, que a fé que não produz frutos de transformação é fé morta, que professar Cristo com a boca enquanto a vida contradiz essa profissão é hipocrisia que não salva ninguém. Ele pregava essas verdades não porque gostava de ser duro ou porque tinha prazer em tornar a vida das pessoas difícil, mas porque amava demais as almas para permitir que elas se enganassem a si mesmas até que fosse tarde demais. Até que encontrassem o Senhor no julgamento final e ouvissem dele as palavras terríveis: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E essa é exatamente a mensagem que precisamos ouvir hoje. Não precisamos de mais entretenimento religioso. Não precisamos de mais sermões motivacionais que nos fazem sentir bem, mas nunca nos confrontam com a realidade de nosso pecado. Não precisamos de mais conferências emocionantes que produzem experiências temporárias, mas não resultam em transformação duradoura. Não precisamos de mais livros de autoajuda cristã que prometem nossa melhor vida agora, mas ignoram o chamado radical de Jesus para negarmos a nós mesmos e tomarmos nossa cruz diariamente. O que precisamos desesperadamente é de um retorno à pregação fiel da santidade bíblica,
de pastores que tenham coragem de confrontar o pecado nas vidas de suas ovelhas, mesmo quando isso as deixar desconfortáveis, de líderes que entendam que amar as pessoas significa dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade dói, de igrejas que valorizem obediência acima de números, transformação de caráter acima de crescimento institucional, profundidade espiritual acima de popularidade cultural. Porque aqui está a realidade que não podemos escapar. A santidade importa infinitamente. Ela não é opcional. Ela não é um extra para cristãos mais dedicados. Ela não é perfeccionismo neurótico ou legalismo religioso. A santidade é a evidência necessária de que alguém foi verdadeiramente unido a Cristo pela fé. É o fruto inevitável da obra do Espírito Santo na regeneração. É a marca distintiva daqueles que pertencem a Deus. Hebreus é absolutamente claro: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não algumas pessoas, não a maioria, mas ninguém. Se você não está sendo progressivamente santificado, se sua vida não está sendo gradualmente transformada para se tornar mais semelhante a Cristo, se você não está lutando contra o pecado e crescendo em obediência, então você não verá o Senhor. Sua profissão de fé, por mais eloquente que seja, não te salvará. Seu conhecimento teológico, por mais correto que seja, não te justificará. Sua atividade religiosa, por mais intensa que seja, não te garantirá a entrada no reino. Seu batismo, sua membresia na igreja, sua participação na ceia do Senhor, seus cargos ministeriais, nada disso te salvará se não houver evidência real de que o Espírito Santo habita em você e está produzindo transformação genuína em sua vida. E preste atenção, porque isso não é salvação por obras. Isso não é ensinar que você precisa alcançar certo nível de santidade para merecer o céu. A salvação é pela graça somente, através da fé somente, em Cristo somente. Somos justificados não por nossas obras, mas pela obra de Cristo em nosso favor. Somos declarados justos, não por causa de nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo imputada a nós pela fé. Somos salvos não porque somos bons, mas porque Deus é misericordioso. Tudo isso é gloriosamente verdadeiro e não pode ser negociado. Mas e essa é uma conjunção crucial. A fé verdadeira que justifica nunca permanece sozinha. A fé verdadeira produz obras. A fé verdadeira resulta em obediência. A fé verdadeira opera através do amor. A fé verdadeira se manifesta em santificação progressiva. Então, quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ela não está dizendo que você ganha o céu através de santidade, mas que a santidade é a evidência confiável de que você foi genuinamente salvo pela graça através da fé. É a prova de que você nasceu de novo. É a demonstração de que o Espírito Santo habita em você e está operando sua transformação. Portanto, a pergunta que você precisa responder honestamente diante de Deus neste momento é a seguinte: onde está a evidência de santificação em sua vida? Não estou perguntando se você é perfeito, porque nenhum de nós é. Não estou perguntando se você nunca peca, porque todos pecamos diariamente. Não estou perguntando se você já alcançou maturidade espiritual completa, porque isso é um processo que dura toda a vida. Estou perguntando se existe uma direção clara e visível de transformação em sua vida. Estou perguntando se você está mais santo hoje do que era há um ano. Estou perguntando se existem pecados específicos que você odiava e contra os quais lutava, e que agora, pela graça de Deus e poder do Espírito Santo, você venceu ou está vencendo progressivamente. Estou perguntando se seu amor por Cristo é mais profundo agora do que era antes. Estou perguntando se sua fome pela palavra de Deus é mais intensa. Estou perguntando se sua sensibilidade ao pecado é mais aguçada. Estou perguntando se você está mais disposto a sacrificar seus próprios interesses pelo bem dos outros e pela glória de Deus.
Estou perguntando se existem frutos visíveis do Espírito Santo crescendo em seu caráter. Estou perguntando se sua vida demonstra que você realmente foi transformado pelo Evangelho ou se você está simplesmente vivendo dentro de uma cultura cristã sem nunca ter experimentado conversão genuína. E se você percebe, ao examinar honestamente sua vida, que não há evidência real de santificação, que você não está lutando contra o pecado, que você está confortável vivendo de maneira que contradiz claramente o ensino das Escrituras, que sua vida é praticamente indistinguível da vida de um incrédulo, exceto por algumas atividades religiosas externas, então você precisa considerar seriamente a possibilidade de que você nunca foi verdadeiramente convertido. Isso não deveria te levar ao desespero, mas ao arrependimento. Não deveria te paralisar com medo, mas te mover em direção a Cristo. Porque a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio buscar e salvar o perdido, que ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, que ele recebe todos os que vêm a ele com fé. Não importa quão grande seja seu pecado, não importa quão profunda seja sua miséria espiritual, não importa quantos anos você desperdiçou vivendo em hipocrisia religiosa. Se você reconhece hoje que sua fé tem sido apenas cultural, apenas nominal, apenas externa, você pode vir a Cristo agora mesmo, confessar seu pecado e sua necessidade desesperada de salvação, confiar somente em sua morte e ressurreição para sua justificação, submeter-se a Ele como Senhor de sua vida e experimentar o milagre do novo nascimento que o Espírito Santo opera naqueles que creem verdadeiramente. E para você que examinou seu coração e encontrou evidências genuínas de santificação, para você que reconhece a obra do Espírito Santo em sua vida, transformando-o progressivamente à imagem de Cristo, para você que está lutando contra o pecado e crescendo em obediência, deixe-me dizer isto: continue, persevere, não desista, não se conforme com o nível de santidade que você já alcançou. Não permita que o cristianismo cultural ao seu redor abaixe seus padrões espirituais. Não aceite a mediocridade que caracteriza grande parte da igreja contemporânea. Continue buscando conhecer a Cristo mais profundamente. Continue lutando contra seus pecados remanescentes com seriedade e determinação. Continue crescendo em amor, em fé, em obediência, em semelhança com seu Salvador. Lembre-se das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossiga também você. Corra a corrida com perseverança. Lute a boa luta da fé. Mantenha-se fiel até o fim. E saiba que Deus, que começou boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A mensagem de J.C. Ryle sobre santidade versus cristianismo cultural não é uma mensagem que a igreja contemporânea quer ouvir. Ela confronta demais. Ela exige demais. Ela incomoda demais. Vivemos em uma época que valoriza tolerância acima de verdade, que prioriza conforto emocional acima de confronto espiritual, que prefere sermões que fazem as pessoas se sentirem bem a sermões que as chamam ao arrependimento e à santidade. Mas a verdade permanece inalterada pelo passar do tempo e pelas mudanças culturais. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. A fé que não produz obras é morta. Aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Essas não são palavras de Ryle, são palavras da Escritura inspirada pelo próprio Deus. E elas permanecem tão verdadeiras e tão urgentes hoje quanto eram no século XIX, quando Ryle as pregava, e quanto eram no primeiro século, quando os apóstolos as escreveram. Então deixe-me fazer a você, uma última vez, a pergunta que iniciou nossa conversa hoje.
Você é um verdadeiro cristão ou apenas alguém que vive dentro de uma cultura cristã? Sua fé é resultado de conversão pessoal ou de herança familiar? Sua vida demonstra santificação progressiva ou apenas religiosidade cultural? Você está unido a Cristo pela fé verdadeira que produz transformação real? Ou você está confiando em uma profissão vazia que não passa de auto-engano espiritual? Essas perguntas são importantes demais para serem evitadas. Essas questões são urgentes demais para serem adiadas. Sua alma eterna está em jogo. E o próprio Jesus nos advertiu que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mas Ele lhes dirá abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Não seja você uma dessas pessoas. Não permita que um cristianismo cultural confortável, mas morto, te engane até o dia do julgamento. Examine-se, prove-se, certifique-se de que sua fé é genuína, de que sua conversão é real, de que o Espírito Santo verdadeiramente habita em você e está produzindo santidade em sua vida. Que o Senhor use esta mensagem para despertar consciências adormecidas, para confrontar corações enganados, para chamar ao arrependimento aqueles que têm apenas religião cultural e para encorajar a perseverança aqueles que estão verdadeiramente caminhando com Cristo. Que a igreja de nossos dias redescubra a centralidade da santidade na vida cristã autêntica e que cada um de nós possa dizer com Paulo, com sinceridade e verdade: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se esta mensagem tocou seu coração, se ela despertou em você reflexões importantes sobre sua própria condição espiritual, eu gostaria de convidá-lo a expressar isso de algumas formas práticas. Primeiro, se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like no vídeo, pois isso ajuda o algoritmo a levar esta mensagem a mais pessoas que também precisam ouvir este chamado à santidade verdadeira. Segundo, se você ainda não é inscrito no canal Voz da Graça, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos que trazem profundidade bíblica, contexto histórico e ensino reformado para fortalecer sua fé e despertar sua consciência cristã. Terceiro, use a seção de comentários para compartilhar suas reflexões pessoais sobre esta mensagem. Deixe suas dúvidas. Conte como Deus tem trabalhado em sua vida na área da santificação, pois a interação de vocês enriquece nossa comunidade e nos ajuda a entender melhor como servir a igreja com conteúdo relevante e edificante. E quarto, se você deseja apoiar diretamente a produção contínua deste tipo de conteúdo, que exige pesquisa histórica cuidadosa, estudo teológico profundo e preparação dedicada, considere tornar-se membro do canal clicando no botão que aparece abaixo deste vídeo. A membresia é uma forma prática de você contribuir para que possamos continuar produzindo materiais bíblicos, históricos e reformados de qualidade, que não apenas informam, mas transformam vidas através do poder da Palavra de Deus fielmente ensinada. Que o Senhor abençoe você ricamente enquanto você busca viver em santidade diante dele, pela graça que nos foi dada em Cristo Jesus.